Olá, seja bem-vindo ao meu canal e vamos para a leitura da semana. Eu quero recomendar um lançamento 2021 e ler um trecho deste livro aqui, Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, coleção Arquivos da Repressão no Brasil, de Renan Quinalha. É muito importante que a gente comece a estudar e se informar a respeito da própria história do Brasil. E eu quero ler um trecho que vai apresentar um pouco dessa obra para você ter uma noção do quanto ela é preciosíssima. Políticas sexuais para além da repressão. Este livro procura contribuir para o esforço de reconstrução histórica mais ampla ao lançar luz sobre as tensões entre a ditadura e as homossexualidades. Ele não teria sido possível sem as brechas abertas desde as comissões da verdade e tem como objetivo compreender as articulações entre regimes políticos e formas de regulação das sexualidades, tomando como caso de estudo a ditadura brasileira de 1964 a 1985. Buscando superar as falhas e os limites já apontados para dar cabo a uma versão oficial deste capítulo de nossa história recente, seu objetivo principal é construir uma narrativa mais aberta a partir das distintas dimensões e facetas das políticas sexuais concebidas e implementadas pela ditadura por meio de suas agências de controle e apontar os esforços de resistência e oposição ao controle autoritário. Toda análise que pretende explorar os contornos e as contradições internas das políticas sexuais implementadas pela ditadura brasileira passa, assim, pelo reconhecimento da centralidade da moralidade conservadora na ordenação do regime e pelo exame da complexa e multifacetada estrutura repressiva, bem como pelas resistências sociais e cultural que se articularam em oposição ao controle autoritário. A ideia é buscar compreender os padrões morais e os mecanismos de funcionamento que orientaram a atuação das principais agências encarregadas de vigilância, policiamento e censura durante os períodos que vai de 1964 até 1988. Afinal, foi só com o advento de uma ordem constitucional democrática que a estrutura censória responsável pelo controle moral legado da ditadura foi extinta. Baseado nas fontes documentais ligadas, sobretudo, ao aparato repressivo da ditadura, bem como numa revisão bibliográfica, discuto como o regime autoritário implementou um conjunto de políticas sexuais para o controle das manifestações de sexualidades e gênero dissidentes e para a repressão do movimento homossexual brasileiro e de seus veículos de expressão. Fica claro como as questões comportamentais e sexuais foram centrais para a utopia autoritária, ressaltando uma dimensão ainda negligenciada, tanto das reflexões acadêmicas quanto do trabalho de memória. Também examino como as formas de resistência propriamente políticas e mesmo culturais dos segmentos homossexuais nesse período contribuíram para o processo de redemocratização vivido na década de 1980 no país. Duas são as hipóteses que sustento no livro. Existe um conjunto articulado e coerente de políticas sexuais da ditadura para estruturar um complexo de controle moral das práticas e identidades, e no processo de liberalização há um endurecimento desse controle moral, como se a abertura política precisasse ser compensada por uma devoção à tradição e aos valores conservadores. Tendo em vista tais preocupações e perspectivas para organizar a análise e a exposição do extenso material coletado, optei por agrupar os documentos encontrados em 4 dimensões centrais, com efeitos tanto de interdição como de profusão de discursos positivos sobre as políticas sexuais: violência policial nas ruas, vigilância do nascente movimento homossexual, perseguição a seus veículos de expressão e comunicação e censura e cerceamento da produção cultural. A meu ver, esses eixos são capazes de mostrar os mecanismos de regulação e normalização dos corpos marcados por orientação sexual e ou identidade de gênero dissidentes. Assim, a estrutura do livro reflete essa divisão e se organiza em 4 capítulos. O primeiro apresenta um panorama das violências policiais praticadas contra homossexuais, travestis e prostitutas em diversas capitais brasileiras, com especial destaque para os casos de São Paulo e Rio de Janeiro. O segundo analisa os desafios encontrados pelo então nascente movimento homossexual brasileiro
para se organizar sob a conjuntura ambígua de uma liberalização política controlada e ainda marcada pela persistência das estruturas autoritárias. O terceiro capítulo é dedicado à análise da perseguição sofrida pelo Lampião da Esquina, jornal feito por homossexuais para homossexuais, que circulou entre os anos de 1978 e 1981. O quarto e último capítulo aborda o tema da censura em defesa da moral e dos bons costumes durante a ditadura, analisando a atuação de órgãos vinculados à comunidade de informações e do Serviço de Censura de Diversões Públicas, transformado em 1972 na Divisão de Censura de Diversões Públicas, com atenção aos diferentes meios de expressão artística e de comunicação, quais sejam televisão, teatro, cinema, jornais, revistas, imprensa gay e outros tipos de diversões públicas. Por fim, e talvez mais importante, nas considerações finais, procuro discutir as inevitáveis aproximações e coincidências entre a recente ditadura, que é o objeto desse livro, e os tempos atuais. Apesar dos avanços nas últimas décadas no sentido de assegurar cidadania para as minorias sexuais, nosso país ainda ostenta índices alarmantes de violência contra a população LGBT. Por detrás da narrativa autocomplacente de um Brasil que carnavaliza os desejos e que se apresenta como um paraíso sexual, repousa o apagamento de hierarquias e exclusões que estruturam e atravessam nossas experiências sexuais, afetivas e identitárias. Basta lembrar, para colocar em perspectiva essa ideologia idílica de gênero que tenta nos embalar, que apenas em 2018 foram 420 pessoas LGBT assassinadas por crimes de ódio. Mesmo subestimada pela ausência de dados oficiais, essa cifra, que se mantém elevada ano após ano, nos tem colocado no topo dos rankings internacionais de países que mais matam e deixam matar LGBTs. Desse modo, em um momento de recrudescimento da LGBTfobia oficializada nos discursos e nas práticas de altas autoridades, nas restrições a direitos sexuais e reprodutivos, nas perseguições à diversidade sexual e de gênero, nas censuras morais e na naturalização de violências em nome da defesa da moral, dos bons costumes e da família, esse livro não trata apenas do passado, mas está profundamente implicado com o presente. Nesse livro fantástico, Renan vai trazer muito embasamento histórico, muita documentação, uma ampla visão de análise e pesquisa fundamentada para nos trazer a realidade, nos puxar a realidade de que violência praticada contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, é algo que está presente na nossa realidade, na nossa sociedade e que precisa ser combatida. É muito importante que conheçamos a nossa história, que analisemos a realidade e os discursos que estão sendo usados simplesmente para aniquilar vidas, para matar pessoas, para assassinar pessoas. E isso não é possível de ser tolerado. Então vamos conhecer a estrutura, esse livro, lançamento 2021, com muita atualização, com muitos dados e pesquisa, é uma leitura essencial para quem se diz a favor da vida. Então fica aqui a dica da leitura da semana. Na descrição de cada vídeo você sempre vai encontrar os dados da leitura, os dados do livro, quais páginas foram lidas, que vão te dar instrumentos para ir nas suas sites de pesquisa e adquirir essa obra. Você pode pegar esses dados que estão na descrição e buscar para saber onde você pode adquirir essa obra. E lembrando que aqui nós não estamos para julgar autores ou julgar, dizer se essa obra é contra ou a favor a fé pessoal de ninguém. Não estamos aqui para trabalhar fé pessoal, nós estamos aqui para divulgar leituras e recomendar leituras e acessibilizar leituras. E principalmente incentivar você a montar seus grupos de leitura, sentar com pessoas, refletir sobre livros e trabalhar as suas ideias. Lembrando que os livros, eles não têm autoridade final em nada. Eles são extensões dos seus autores e que precisam ser refletidos e discutidos. Porém, aqui no canal não é um espaço hábil para fazer toda uma discussão completa a respeito de cada obra lida. Aqui é para recomendar que isso seja feito pessoalmente nos seus grupos de pesquisa e de leitura.
Então fica aqui a dica da leitura da semana. Boas leituras e até a próxima, pessoal.